bem-vindos a mais um encontro Brasil Precisa Pensar o Brasil. Hoje nós teremos uma fala sobre agronegócio e a industrialização, os caminhos do Brasil, com Evaristo de Miranda. Ele, logo em seguida, vai fazer uso da palavra, mas antes de passar a palavra para o nosso convidado de hoje, eu passo de imediato a palavra para o presidente nacional da Fundação Ulisses Guimarães, presidente e deputado Alceu Moreira. Boa noite, Guto. Boa noite, querido amigo Evaristo de Miranda, meu querido Aldo Rebelo, José Fogaça, o Grisa. É sempre uma alegria poder conversar com vocês num projeto que nós depositamos grande expectativa. Estão me ouvindo aí, não? Sim. Sim, perfeito. E depositamos grande expectativa e o nome não podia ser mais sugestivo. O Brasil precisa pensar o Brasil. O que nós estamos vendo desfilar pelo Brasil neste momento, Evaristo, para ti que está participando da primeira vez desse programa, é um ambiente, de certa forma, centrifuga as pessoas que têm profundo conhecimento sobre os temas. O grande empresário, o grande intelectual, o grande pesquisador, o grande jornalista, aqueles que realmente têm condição de pensar um país, eles estão fora da política, porque a política, de certa forma, o centrifugou. Tirou fora do processo. O ambiente é hostil, o ambiente é amargo, é raso. O ambiente normalmente divide as pessoas pelos costumes, né? Ou pelo Código Penal. E este é um país que começa a passar pelas nossas mãos em grande velocidade, com muitas oportunidades, e quem dirige o país não tem condição de tomar a decisão exata, porque não está preparado para isso, ou o foco não será isso. Esse documento que a gente pretende produzir com a participação de todos os senhores, ele vai aprofundar muitos debates sobre esses temas eixos, com textos e números que sejam capazes de permitir que o governante futuro tome decisão sobre o país com grau de assertividade muito mais profundo e muito mais consciente. A política, de certa forma, tem que ter um espaço na mesa para que os melhores do país possam sentar. Não é necessário que concorde, não é necessário começar por isso. Na verdade, o mandamento é começar sempre por aquilo que se concorda, para discutir o que se discorda posteriormente. A arte de construir consenso, construir convergências, mas principalmente ter um país que seja capaz de aprofundar o debate, sair do debate raso, do debate que parte para a ofensa pessoal, para a desqualificação do outro, e ser capaz de chamar na construção de grandes soluções para o nosso país. Seja muito bem-vindo. Tu sabe todo o carinho que nós temos por ti. Tu foi quem nos recebeu, a mim e o Colato, lá em Campinas, com aquele papel almaço estampado nas paredes, com todo o Código Florestal, que foi a forma que conseguimos ajudar o Aldo lá no Código Florestal, né? Eu me lembro que quando a gente começava a discutir essas questões nas salas da Câmara Federal, e me falavam do artigo, eu lembrava em que lugar da parede aquele artigo estava, e tinha conhecimento por isso. Me ajudou muito. Mas o Evaristo, com quem vocês vão conversar daqui para frente, é um dos poucos brasileiros que conhece o Brasil por centímetro. E mais do que isso, sabe como utilizar cada centímetro para fazer um país do futuro de verdade. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo. Estou muito orgulhoso de tê-lo conosco. Obrigado, presidente Alceu. O nosso convidado de hoje, então, é Evaristo Eduardo de Miranda. Ele é paulistano e tem mestrado e doutorado em ecologia pela Universidade de Montpellier, França. Com mais de 1.400 artigos publicados no Brasil e no exterior, é autor de 56 livros publicados em português, inglês, francês, italiano, espanhol, árabe e mandarim. Pesquisador da Embrapa desde 1980, implantou e dirigiu 3 centros nacionais de pesquisa. Foi coordenador na Secretaria de Acompanhamento e Estudos Institucionais da Presidência da República. Recebeu, entre outras honrarias, a Ordem de Rio Branco, o Prêmio Abril de Jornalismo e o diploma de construtor da Internet.br da RNP.
é membro da Academia Nacional da Agricultura, da SNA, e do Conselho Superior de Agronegócio da Fiesp. Pesquisador da Embrapa Territorial por 33 anos, foi eleito agrônomo do ano em 2021 pela AESP. Aposentou-se no início de 2023 como assessor da presidência da Embrapa. Esse é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Evaristo. Para nós é uma alegria muito grande te receber aqui. Antes de passar para o coordenador Aldo Rebelo, peço para que o Gustavo faça as explicações do funcionamento do encontro de hoje. Muito obrigado, Guto, presidente Alceu. O formato do nosso encontro hoje é uma exposição de 30 a 40 minutos do nosso convidado Evaristo Miranda. Em seguida, nós vamos realizar um bloco de perguntas com base num resumo das perguntas que foram feitas no YouTube e outras perguntas editoriais. E, em seguida, dessa resposta também, em bloco do nosso convidado, é aberto o debate para os membros de coordenação aqui do programa Brasil Precisa Pensar o Brasil, que estão aqui conosco. Então, esse é o nosso formato. O objetivo é encerrarmos em torno de 20h30. Eventualmente, nós podemos ir até umas 20h45. Obrigado. Obrigado, Grisa. De imediato, eu deixo aqui, Evaristo, um abraço do nosso presidente do MDB Nacional, deputado federal Baleia Rossi, que por motivos alheios não conseguiu entrar até nesse momento, mas pediu para deixar um grande abraço a todos os participantes. Passo a palavra para o nosso coordenador do projeto Brasil Precisa Pensar o Brasil, Aldo Rebelo, e ao nosso presidente do Conselho Editorial da FUG, José Fogaça. O debate está com vocês. Boa noite, meu prezado presidente Alceu Moreira, meu prezado senador Fogaça. Estou vendo aqui também chegou Adriano Ciolim, prezado Guto, Gustavo, Grisa, meu querido amigo e pesquisador, amigo Evaristo de Miranda. É uma alegria e uma honra tê-lo conosco para descortinar horizontes para esse projeto da Fundação Ulisses Guimarães e do MDB. O Brasil precisa pensar o Brasil. E para pensar o Brasil, você é detentor dos apetrechos intelectuais, da visão de mundo, da visão de Brasil, do conhecimento. O que é isso? Para pensar o Brasil, é preciso conhecer o Brasil. Para conhecer o Brasil, é preciso estudos, pesquisas, e você se preparou para conhecer o Brasil e desvendar o Brasil. Você tem dado contribuições importantes para romper ou escalarmos essa muralha que separa o Brasil urbano, o Brasil litorâneo, o Brasil cosmopolita, desse Brasil rural, desse Brasil profundo, desse Brasil interiorano, desse Brasil mais brasileiro, o Brasil que olha primeiro para o Brasil antes de olhar para o mundo, desse Brasil que às vezes olha para o mundo e se esquece de olhar para o Brasil, que é um paradoxo. Mas é isso, né? E acho que essa é a grande contradição do nosso país. Às vezes eu fico olhando, eu digo, a grande divisão do Brasil, e a que mais nos prejudica não é a ideológica, não é a dos costumes, é essa divisão que separa esse Brasil urbano, esse Brasil voluntarista, esse Brasil que acha que tem tudo imediato ao alcance da mão, desse outro Brasil que ele desconhece, que ele ignora, que é esse Brasil profundo, onde estão as nossas raízes, os nossos valores, a nossa cultura, a nossa música, a nossa culinária, a nossa literatura. Tudo que nós temos, ou tudo que nós juntamos para formar uma civilização, isso veio desse Brasil rural, desse Brasil do interior. E esse Brasil que hoje ajuda a sustentar o Brasil com essa agricultura, com essa pecuária, com essa agroindústria, com essa fronteira mineral que ainda mantém o Brasil de pé. O Brasil não está de joelhos por causa disso, tá certo? E quem mais tem contribuído para ajudar a revelar esse Brasil ao Brasil
são pesquisadores como o nosso Evaristo. Portanto, Evaristo, é muito importante tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E, com isso, passo aí a saudação ao nosso ilustre senador José Fogaça. Boa noite, Evaristo Miranda. Uma satisfação muito grande tê-lo aqui. Desde já lhe agradecendo por essa participação. Saúdo o nosso presidente Alceu Moreira, Aldo Rebelo, Guto, Gustavo Grisa, todos os demais companheiros que fazem parte aqui do nosso debate, todos que nos ouvem e conosco dividem este momento importante. Apenas dizer o quanto o MDB precisa ampliar os seus horizontes, compreender melhor esse Brasil profundo do qual o Aldo Rebelo fala. Esse Brasil que muitas vezes o Brasil urbano não enxerga realmente, né? E cuja realidade ela é tão flamante, é tão veemente, tão influente no nosso destino, né? Quero fazer um registro, Evaristo, que você tem dentro do MDB um respeito enorme, desde o falecido deputado Ibsen Pinheiro, que uma vez me fez um relato da sua participação na elaboração do Código Florestal junto ao relator Aldo Rebelo. Desde então, daqueles tempos eu o conheço e respeito o seu nome. Sem mais delongas, apenas registro a nossa satisfação de tê-lo aqui e lhe passo a palavra imediatamente. Por favor, Evaristo Miranda. Só abrir o áudio, por favor. Evaristo tem que abrir o microfone, né? Abriu agora. Abriu? Tá ouvindo? Perfeito. Apresentação. Apresentação compartilhei. Podemos ir, né? Tá bem. Bom, muito obrigado por esse convite, pelas palavras de todos. Aí, em nome do Fogaça, eu agradeço a todos por essa lembrança também do Ibsen Pinheiro. Me tocou bastante. Eu fui convidado hoje, então, para trazer umas considerações, né, sobre o que é hoje a agricultura, o agronegócio brasileiro e sua relação com a industrialização. Até porque os caminhos do Brasil certamente têm que passar por aí. Como foi dito, minha formação é em agronomia, eu fiz mestrado, doutorado em ecologia, sempre trabalhei com imagem de satélite e durante 40 e poucos anos fui pesquisador da Embrapa. Eu ajudei a construir 3 centros de pesquisa da Embrapa, o centro lá de Petrolina, no semiárido, e que foi um período muito interessante para mim. Depois o centro de meio ambiente, Jacuna, e por último a Embrapa Territorial. Então, nesses 40 anos, que foram os 40 anos de transformação da agricultura brasileira, né, eu pude viver muito de perto, participar disso, né, vivenciar toda essa transformação que ocorreu no Brasil na agricultura, de 1980, vamos dizer, até hoje, né? Agora, o que impressiona é que esse foi um período também de progressiva desindustrialização do Brasil. Quer dizer, em 1980, a indústria, o setor de indústria, representava no PIB quase 50%, 48,5%, 49%. Depois foi caindo para 40%, para 35%, a indústria caiu para 30%, caiu para 25%, e nos últimos anos a indústria no PIB fica batendo aí entre 20% e 22%, né? E a desindustrialização do Brasil preocupa muito a agricultura, porque a agricultura brasileira ela é muito industrializada, ela está intimamente ligada
ao desenvolvimento da indústria, mas a agricultura, a agropecuária brasileira é uma desconhecida, como já foi falado. Os brasileiros desconhecem a sua agricultura, algo que deveria ser até orgulho nacional, é profundamente desconhecida. Pior ainda, você tem muitos ataques a essa agricultura, né? Muitas narrativas mentirosas que não correspondem à realidade, e num país enorme. Eu tive a bênção, né, com a Embrapa, de trabalhar em projetos de pesquisa em todos os estados do Brasil, sem exceção, né? O Alceu exagerou um pouco quando ele falou cada centímetro do Brasil, mas em todos os estados do Brasil eu trabalhei, trabalho, conheço agricultores, então é uma diversidade muito grande, né? Eu costumo dizer, e concluo essa introdução, que quando alguém diz que está a par da agricultura brasileira, alguém diz que conhece a agricultura brasileira, eu falo, bom, é porque ele acabou de estudar ontem à noite, né? E tarde da noite, né? Porque se ele estudou a semana passada, já está desatualizado, né? Já mudou um monte de coisa, o pivô mudou de lugar, o produtor decidiu fazer soja em vez de milho, quer dizer, é uma realidade extremamente dinâmica a agropecuária brasileira. Agora, essa agricultura, para entendê-la, esse desenvolvimento tão grande que ela tem tido e continua a ter, né? É preciso saber, eu queria dizer isso em primeiro lugar, que existe no mundo hoje uma demanda por alimentos enorme. É uma demanda por alimentos que não vai parar de crescer. A população da China perdeu agora para a Índia, né? Há alguns anos a população da Índia ultrapassou a população da China. E além do crescimento da população, nós estamos tendo uma crescente urbanização em todo o planeta. Em 2007, pela primeira vez no planeta, a população urbana ultrapassou a população rural, não para de crescer. Quando você vai para a cidade, aumenta a demanda por alimento na cidade, não cria mais galinha, não faz mais nada, saiu do campo, veio para a cidade, e aumenta a renda, né? E essa renda está aumentando muito na Ásia, nos países árabes. Então, nos próximos anos, nós vamos ter mais 2 bilhões de pessoas para alimentar, vivendo em áreas urbanas, né, com demandas novas. E hoje, esse mapa aqui mostra, são poucos os países onde ainda a população rural é majoritária, né? Isso, com certeza, aos poucos vai desaparecer, né? Agora, quem pode alimentar o mundo hoje? Esse gráfico aqui, ele é muito significativo, porque a partir do ano 2000, nos últimos 25 anos, teve uma mudança muito grande. Se a gente olhar, esse aqui é o saldo comercial de alimentos, certo? É um cálculo do saldo comercial de alimento, ou seja, o país pode até produzir muito alimento, a China produz muito alimento, mas o déficit dela é enorme, não é? O leste da Ásia produz alimento, mas o déficit é enorme. A América do Norte exporta alimento, mas importa muito mais, certo? Então, hoje, você só tem a América Latina, que de uma forma crescente, sobretudo ligada ao Brasil e à Argentina, que é capaz, que tem excedente para atender o mundo. Então, eu queria dizer assim, de introdução, né? Nossa agricultura podia ser tecnológica, moderna, tudo, eficiente, mas se não tivesse essa demanda por alimento no mundo, bom, muita coisa não estaria acontecendo. Quer dizer, há uma demanda, essa demanda vai continuar crescendo devido ao aumento da população, aumento da renda e incapacidade, impossibilidade da África, da Ásia, da América do Norte de atender essa demanda. Quem é capaz de atender essa demanda? Eu já escrevi sobre isso, tenho estudos, não vou aqui entrar em detalhe. E o último tópico dessa introdução é entender a situação que está o Brasil, porque o Brasil aqui tem o maior saldo de balança comercial de alimentos do mundo, continua aumentando esse saldo e está fora dessa briga que está aí, né? Eu não vou entrar no detalhe da geopolítica, né? Mas nós temos hoje um mundo volátil, cheio de incerteza. Veja a Ucrânia. A Ucrânia era um país, ainda é, grande produtor de alimentos, o quarto exportador de trigo no mundo, etc. Mas envolvida num cor. Tudo isso aqui são conflitos, né? China, tudo em conflito. Mar da China. Nós estamos fora disso, né? Nós estamos fora disso. Estamos fora disso. Uma posição muito privilegiada para continuar atendendo esse mundo. E como é que isso é possível? Porque há 40 anos atrás o Brasil importava leite, importava feijão, importava arroz, importava carne. Eu lembro na época do Collor, nós importamos carne radioativa de Chernobyl, não sei se vocês lembram disso. Veio carne radioativa para o Brasil, né? Ora, entre 1980 e 2000, não é? E 20,
a produção de grãos do Brasil cresceu mais de 400%, enquanto que a área plantada cresceu só 60%. Tudo isso foi com tecnologia. Hoje o Brasil é um país autossuficiente em alimentos. O único alimento que ele não é autossuficiente é trigo, mas não para de crescer. Para você ter uma ideia, o Brasil consome 12 milhões de toneladas de trigo por ano, mais ou menos, 12 milhões. Ele produzia 6, metade. Passou para 8, passou para 9. Esse ano, com as novas variedades da Embrapa, etc., estamos projetando, né? Tudo indica, os modelos, que vamos ter uma colheita de 10 milhões de toneladas. E pode escrever aí que daqui 5 anos, se o governo não atrapalhar, o Brasil vai ser um exportador de trigo. Um exportador de trigo. Hoje nós somos o segundo exportador mundial de produtos agrícolas, só estamos atrás dos Estados Unidos, estamos bem atrás, né? Porque eles exportam 50 bilhões de dólares a mais que nós. Mas nós estamos fora de todos aqueles conflitos e tudo aquilo. Quer dizer, nós somos para o mundo um fornecedor meio low profile, seguro, confiável, equilibrado. Então o agro hoje ele está atendendo o Brasil e o mundo com grãos e proteínas, e esse mundo espera e cobra por mais alimentos vindo do Brasil. Eu queria então, se vocês concordassem, entrar um pouco nessa agricultura, né? Fazer uma apresentação percorrendo o que é essa agricultura tão desconhecida de todos hoje. E acho que são 4 pontos que eu quero passar. O primeiro é mostrar o que foi o desenvolvimento do mercado interno com a agricultura. E como que nós nos tornamos também segundo exportador, porque a gente exporta 25%, assim, vamos dizer, em média, do que a gente produz, certo? Da soja, da carne, do milho, mais ou menos. Depois houve uma mudança no perfil do que a gente explora, eu vou falar dessa diversidade de novos produtos, falar do que representa hoje, nos últimos 10 anos, a indústria da reciclagem animal, que é gigantesca, e nós somos, se nós somos já o celeiro do mundo, como exportador agrícola, nós nos tornamos também o supermercado do mundo. Desde 2023, o Brasil é o maior exportador de alimento processado no mundo, direto para supermercado, né? Então, nós somos o maior exportador da indústria de alimentos e bebidas, que é a maior indústria do Brasil. Não é a indústria automobilística, não é a indústria naval, não. A maior indústria do Brasil é a indústria de alimentos e bebidas, né? Agora, o mundo urbano ele ignora totalmente, o Aldo evocou isso, essas realidades alcançadas pela agropecuária, mas ainda é vitimada por narrativas que não têm qualquer fundamento na realidade. Então, se vocês concordarem, eu vou dar uma passada rápida sobre esses 4 temas, pode ser? Vamos lá, então. A produção de Brasil, para vocês terem uma ideia, o ano passado, nós estamos produzindo 330 milhões de toneladas de grão. Isso é suficiente para alimentar aquela demanda mínima de energia que a FAO, a Organização Mundial da Saúde, usa, né? Isso aí dá para atender a demanda básica de alimento de 6 vezes a população do Brasil. Só a produção de grão no Brasil alimenta 6 vezes a nossa população. Mas, além disso, a gente produz 35 milhões de toneladas de tubérculo, né? De mandioca, de batata doce, de inhame, de cará, por aí vai. Nós produzimos 120 milhões de toneladas de fruta. O Brasil é o terceiro produtor mundial de fruta. E é apenas o 23º exportador. Tá aí um tema que o Brasil exporta muito pouco, comparado com o que ele produz, né? Mais de 10 milhões de toneladas de hortaliça, mais de 1 milhão de amêndoas. E esse alimento por excelência que todos nós hoje já comemos, queira ou não queira, você acaba consumindo, quer dizer, que é o açúcar, né? O Brasil produz 42 milhões de toneladas de açúcar. Ou seja, só a produção vegetal brasileira hoje, ela alimenta mais de 1,5 bilhão de pessoas, só a produção vegetal, né? Então, isso é uma dimensão que muita gente não imagina, que nós estamos alimentando mais de 1 bilhão de pessoas lá fora, né? E mais, nós temos ainda a produção de proteína animal, né? Que aqui é um super resumo. Mas no ano passado, nós produzimos 10 milhões de toneladas de carne de bovino, né? 14 milhões de toneladas de frango, né? Muito mais carne de frango que de bovino, né? E frango é agregar valor, né? É milho, soja transformado em frango, né? Suínos, 35 bilhões de litros de ovos. Produzimos 56 bilhões de ovos no ano passado. O Brasil, ele produz 1.800 ovos por segundo. Por segundo. 1.800 ovos. Desde que eu estou falando aqui, dá para fazer a conta do que nós já produzimos de ovo, né? Só agora, né? Então, assim, e produz caprino, aves, suínos. Nós estamos abatendo aí
35, 40 milhões de bovinos por ano. O boi no Brasil tem 4 patas. Então, 40 milhões de bovinos é 160 milhões de cascos. Você acha que vai para o lixo um casco de boi? Nós abatemos 6 bilhões de frango. Você acha que uma pena dessa vai para o lixo? Nada. Tudo isso é aquela indústria que eu vou falar depois da reciclagem, que só pode existir no Brasil com esse tamanho de agricultura que nós temos. Senão não tem escala para fazer isso. Mas 6 bilhões de frango abatido por ano é muita cabeça de frango, é muito osso, é muita tripa, por aí vai, né? Então, esse é o tamanho da nossa agricultura. Isso fez cair o preço dos alimentos de uma forma vertiginosa nos últimos 40 anos para a população. Então, um salário mínimo que em 1970 comprava 41 quilos de frango, hoje ele compra 141 quilos. E não foi o salário mínimo que aumentou, não, foi o frango que caiu, o preço do frango, né? Em 1995, um salário mínimo comprava 145 quilos de arroz. Hoje, 210 quilos. O consumo de frango em 1970, o consumo médio do brasileiro, era de 3 quilos habitante ano. Você matava uma galinha quando alguém ficava doente, né? Fazer uma canja, ele está doente, faz uma canja de galinha. Ou a mulher pariu, teve neném, vamos dar canja para ela. Hoje, o consumo médio, o ano passado, foi de 46 quilos por habitante. Tem estudos do que eu participei aí, de 20 produtos da cesta básica, mostrando como eles tiveram redução de preço ao longo de todo esse período. E onde cresce o PIB brasileiro, e o Sudeste é um exemplo disso, o Centro-Oeste é outro, e agora no Nordeste começa a ter exemplos disso. Onde cresce o PIB do agro, cai a desigualdade, aumenta a renda, aumenta o emprego. E tivemos esse recorde de emprego direto no agro, ano passado, 28 milhões de pessoas, né? Mas é um desenvolvimento que beneficiou o Brasil, mas sobretudo o mundo urbano, que é inconsciente disso. Abre a geladeira, vai no supermercado, acha tudo, e ainda acha que está caro, né? Etc. Se comparar, né? E ignora essa realidade. Agora, o Brasil exporta, e exporta cada vez mais. Então, aqui tem um gráfico, eu não vou entrar em detalhe também, mas assim, do que é o crescimento das exportações brasileiras, né? Então, o ano passado, o Brasil exportou, ele está exportando aí 165 bilhões de dólares por ano. Mas o interessante é que o agro, ele importa 16 bilhões. O agro, ele não importa nada, nada. 10% só. Então ele dá um saldo na balança. Você fala a Embraer. Tudo bem, a Embraer exporta avião, mas vai ver o que ela importa de componente todo ano. Nós temos quase que só montagem de coisa hoje no Brasil. Você importa tudo. Então você tem o balanço, quando você vai ver na balança, não é, ninguém está contra a Embraer, nada disso. Mas assim, não tem performance em outros setores igual a da agricultura, de só importar 10%, né, do que ela exporta. E ela exporta muito. O Brasil atualmente está exportando 1,6, eu calculei isso há um pouco tempo atrás, 1,6 milhão de reais por minuto. Agora, com a subida do dólar, deve estar dando quase 2 milhões por minuto, né? Isso é o que exporta o agro brasileiro. As pessoas não têm ideia disso, é mais de metade das exportações do país. Esse quadro dá um resumo sintético, não vou entrar aqui também no detalhe, para vocês terem, do que é hoje o agro em termos de alimentar o mundo, né? O Brasil, vamos pegar aqui a linha do meio, né, da exportação. Ele é o primeiro exportador mundial de açúcar, o primeiro de café, o primeiro de suco de laranja, o primeiro de soja, de carne bovina, de carne de frango, é o segundo de milho, o quarto de carne suína, talvez venha a se tornar agora o terceiro, ultrapassando o Canadá, sem falar das coisas que não são alimentos, que nós somos o primeiro exportador mundial de algodão, primeiro exportador mundial de celulose, primeiro exportador mundial de tabaco e por aí vai. Agora, veja, do mercado mundial de açúcar, metade vem do Brasil. O café, 35%. Suco de laranja, 82% do mercado mundial de suco de laranja é o Brasil. Na Europa, dá mais de 90%. Metade da soja do mundo, né? 25% da carne bovina, 1/3 da carne de frango. Então, isso é o tamanho. Eu gostaria que quem está nos assistindo, acompanhando, as pessoas terem uma ideia do que isso representa. Não era assim há 40 anos atrás, não era assim há 30 anos atrás, não era assim há 20 anos atrás. Isso é muito recente. Nós nos tornamos fundamentais no cenário mundial, alimentando o planeta.
Não dá para pensar. Eu vou dar dois exemplos aqui rápido de como isso tem a ver com a indústria. O exemplo da soja, né? A soja é a maior exportação hoje do Brasil. Se você pegar o grão separado do farelo, não. O ferro, o petróleo pode ficar na frente. Quando você junta os dois, grão e farelo, é a soja. Quer dizer, a soja, 236 mil produtores cultivam soja no Brasil, em 18 estados. Eu lembro o ano passado, nessa época, discutindo em Brasília, com gente do governo falando que a soja era coisa de latifundiário, era um negócio de. É desconhecer a realidade, sabe? Falar que isso aí é as grandes culturas da agronegócio. Nada disso. Quer dizer, 75% dos produtores de soja no Brasil, são os dados do IBGE, e eu tenho publicações sobre isso, eles têm menos de 100 hectares de área de imóvel. A área do imóvel tem menos de 100 hectares. A área de soja é muito menor. 75% dos produtores de soja. 15% tem menos de 500 hectares. Ou seja, 90% dos produtores de soja são pequeno e médio. Os grandes, que têm mais de 500, são 10%. Claro, os grandes representam praticamente 60% da produção, os pequenos 40%, né? É uma cultura que está em expansão no Acre, em Roraima, em Rondônia e no Piauí. Agora, hoje é a principal cultura em volume, exportação, geração de renda, mas é um insumo industrial. A soja vai para a indústria e ela depende muito de insumo industrial, não é? De equipamento, de máquina, de defensivo, etc. Agrega 700 bilhões por ano na economia nacional e está toda vinculada também à indústria na jusante. Nós tínhamos, eu sempre falo assim, não falo que temos, né? Porque deve ter inaugurado uma semana passada e eu não estou sabendo. Aliás, ia inaugurar mesmo uma em Roraima. Então, tem 129 indústrias de processamento de farelo, com capacidade de industrializar aí 70 milhões de toneladas. Temos 50 indústrias de refino, de invase. Tinha 69 indústrias de biodiesel, parece que já tem mais outras sendo inauguradas. Quer dizer, indústria que produz biocombustível, né? Com capacidade instalada aí para 16 bilhões de litros, né? Então, isso é a soja, mas você pode falar a mesma coisa do milho, de outras culturas. Eu vou pegar o segundo e último exemplo, a carne. A produção de carne no Brasil, de 80 para cá, multiplicou por 6. Hoje, o consumo médio de carnes, no plural, o ano passado, foi de 110 quilos por habitante ano. O ano passado. O que dá 2,3 quilos por habitante por semana. Consumo de carnes, no plural. Das quais 40% de carne bovina. 46 quilos de carne de frango. Depois tem suíno, peixe e outras coisas. Isso aqui é um resumo do que foi a evolução da pecuária brasileira. As pessoas falam, o gado solto lá no pasto, extensivo, o boiadeiro. É desconhecer a modernização, a intensificação que está acontecendo na pecuária brasileira. Nesses últimos 30 anos, a produtividade cresceu 180%, né? Que setor econômico cresce desse jeito, não é? Cresceu a produção, cresceu o rebanho, cresceu o abate e caiu a pastagem. Cada ano no Brasil tem menos pasto. Esse ano tem menos pasto que o ano passado, que tinha menos pasto que o ano anterior, e cada vez se produz mais gado, etc. O ano passado foi recorde histórico de exportação de carne, cresceu com 20 e poucos por cento com relação ao ano anterior. A renda não cresceu tanto por causa do preço da carne, mas cresceu 22%, 13 bilhões de dólares. Qual foi o principal país comprador de carne do Brasil? A China. Quanto é que a China comprava de carne do Brasil 10, 15 anos atrás? Zero. Não comprava nada. Nada. Depois é os Estados Unidos, etc. Por aí vai. Para você ter uma ideia, olha a evolução. Em 10 anos, a carne exportada para a China aumentou 900% o destino da China. Então, essas são realidades que têm um peso enorme para o Brasil, no mundo, geopolítico, econômico, etc. Agora, de alguma forma, as pessoas têm noção que a agricultura está produzindo bastante, coisa assim, né? Mas não é só isso. O segundo ponto que eu queria falar, muito rapidamente, é que houve uma diversificação de produtos e de geografia nas exportações. Faz tempo que a agricultura brasileira não vive só de commodity. No rastro das commodities, nós abrimos o mercado para mais, são centenas e centenas de produtos. No último ano, agora, foram 250 novos produtos para mais de 100 países. Por exemplo, o Brasil é um grande exportador de maçã hoje. Nós acabamos de abrir o mercado de maçã da Colômbia, Honduras e Nicarágua. Eu pergunto para quem está nos assistindo:
Vocês sabem quem é o maior importador de maçã do Brasil? Que importa 20% da nossa exportação de maçã? Quem é o maior importador de maçã do Brasil? É o Bangladesh. É o Bangladesh. A Inglaterra importa maçã do Brasil. A Rússia, não é? Nós exportamos alevinos para as Filipinas, para o Japão. O mate aí, porque temos os gaúchos, hoje a gente exporta mate para o Cazaquistão, para o Quirguistão, para a União Europeia, para a Armênia, etc. Isso é coisa recente. Nós fomos abrindo uma gama enorme de produtos, gergelim, gado em pé, feno para o Peru, gengibre, semente, enfim. As pessoas não têm ideia, e eu tenho publicado até sobre isso, do que representa, e essa é uma exportação da qual participam cooperativas, pequenos e médios agricultores e por aí vai, né? Então, esse é um outro campo de exportação que cresceu muito nos 15 últimos anos, nos 10 últimos anos, continua crescendo todo ano, né? Eu tenho um exemplo final ali do vergalho bovino, né, que a gente exporta, por exemplo, para a Argentina. Não sei se todos sabem o que é o vergalho bovino, mas o vergalho bovino é o pênis do boi. E esse pênis de boi, ele é utilizado para fazer mordedor para pet, né? Para gato, para cachorro. É um mordedor macio, resistente. Você acha em loja de pet, né? Bem, a gente exporta então vergalho bovino. Mas eu digo assim, mas para a Argentina, mas a Argentina não tem boi? Boi não tem vergalho na Argentina? Claro que tem. Mas olha a competitividade dessa indústria que processa tudo isso. Então, na montante da indústria hoje, da agricultura, tem um parque industrial que cresce ano a ano com o agronegócio, totalmente ligado a ele, precisa de políticas industriais. O Aldo Rebelo sempre cita, conhece bem a região de Ribeirão Preto, todas as indústrias metalúrgicas lá, eletromecânica, trabalha para o agro, não é? Trabalha para as indústrias de máquinas, né? Para as indústrias de veículos, né? O que o agro utiliza de caminhão, de utilitário, de trator, de colhedeira, não é? De quadriciclo, de moto, de tudo, né? De cabine, né? De picape, etc, né? Então, assim, a indústria de máquina e veículos, se pegar os dados da ABIMAQ, é enorme hoje o agro, enorme, todo ano cresce, né? Também a parte de implementos agrícolas, né? Tudo que vai atrás do trator, não é? Pulverizador, plantadeira, tudo que o trator carrega atrás, vamos dizer assim, né? Motores, né? Motores para irrigação, motores para levantar coisa, motores para fazer geração de energia. Outra indústria enorme, não é? Nas cidades que trabalha com o agro, vive do agro, são a indústria de equipamentos, equipamento de irrigação e de drenagem, equipamento para as granjas, quer dizer, um país que está abatendo 6 bilhões de frango. Essas granjas hoje, que ninguém pode nem visitar, né? Elas controlam o ar, a temperatura, o vento, a umidade, são muito sofisticadas, usam um monte de equipamento, equipamento de informática, todo o setor de armazenagem usa equipamentos, cadeia de frio, né? Se você tem várias frutas que se você produzir sem cadeia de frio, não tem como ir para frente, né? Então, está em tudo, no leite, na estabulação, galpão, máquina de ordenha, máquinas de comunicação, todo o setor de comunicação, gerador solar, produção on-farm. Então, nós temos aqui uma lista enorme de indústrias, né, na montante do agro, vivendo com ele, né, sustentada pelo agro. Adubos, defensivo, é uma indústria enorme, pesticida, não é, fungicida, larvicida, tem de tudo aí, né? E veja o caso das indústrias de plástico, de embalagem e reciclagem, né? O agro ele compra, o Sindiplast tem esses dados, a Abiplast tem esses dados, só de plástico por ano, o agro compra mais de 7 bilhões dessa indústria, que tudo vem no plástico. A semente chega num coisa de plástico, não é? Os adubos vêm no plástico, o defensivo vem no... Tudo é plástico, né? O trator, um monte de componente é plástico, irrigação, os bicos é plástico. Agora veja o que fez esse governo atual. Essas indústrias são 12 mil no Brasil, porque elas fazem embalagens, tudo em função da agricultura, da economia de cada região do Brasil. 12 mil indústrias, né? Pois bem, ela usa resina, importa resina. A tarifa nessas resinas era, nas resinas, de 4% até janeiro, começo de 2023. Esse governo aumentou essa taxação para 20%. Elas importam 60, 70 bilhões por ano. Você passar a tributação de 4 para 20, é claro que você arrecada, né? Mas, por outro lado, como que isso não vai repercutir em toda a cadeia
porque depois colhe, é plástico, a embalagem é plástica, 99% que está na prateleira de alimentos do supermercado está envolvido em plástico, né? Então, essas indústrias todas têm um vínculo enorme com a agricultura e é inacreditável a falta de visão. E depois vai acusar que o preço subiu do alimento. É impressionante o que tem se feito, né? Mas tem indústria de medicamento, de vacina. Nós temos uma estrutura de produção de vacina para os animais muito melhor que para os humanos. Ela foi oferecida na época da Covid, o pessoal resistiu, porque vacina para humano você manda para o posto de saúde ali e acabou. Vacina para o gado não, tem que levar lá no campo, na fazenda, refrigerada. Quer dizer, o que a gente desenvolveu de estrutura nessa área é enorme. Temos indústria de ração, de concentrado, por aí vai. Indústria de aviação, aviação agrícola, mais de 90% do mercado de drone, né? Indústria naval, isso é agricultura. Agora, tem um segundo componente que eu falei que cresceu muito nos últimos 10 anos, que é a indústria de reciclagem animal, o tamanho que ficou a agricultura. Porque se você olhar aqui nesse quadrinho, você vai ver, de um boi, 38% do boi não é comestível. É pelo, é pele, é víscera, é osso. Das aves, 28%, é pena, etc. Os peixes, 45% não é comestível. Tudo isso hoje é reciclado por uma enorme indústria que nós temos no Brasil de reciclagem de resíduo animal. Nós exportamos farinhas, quer dizer, farinha de osso de bovino, farinha de osso de suíno, farinha de gordura, farinha de sangue, farinha de pena, já sai do abatedor em bag, já tratado quimicamente. Tudo isso vai para fazer comida de pet. Olha aqui a evolução do que foi essa exportação, não é? Nos últimos 10 anos. Quer dizer, nós estamos crescendo vertiginosamente. Esse é um setor muito interessante, né? Nós exportamos hoje coisas pouco conhecidas. O Brasil é um grande exportador de sêmen bovino, de genética bovina, para o Panamá, para o Vietnã, para a Nigéria, para mais de 35 países. Nós exportamos embriões para Angola, Malásia, Jordânia, um monte de país, né? Soro fetal para a China, para outros países. O soro fetal é fundamental para trabalhar em laboratório, célula, pesquisa biométrica, vacina. Precisa de soro fetal. Quem está abatendo 40 milhões de bovinos, entendeu? Tem condição de fazer isso. A mucosa intestinal vai para um monte de país, você produz heparina, anticoagulantes. E nós temos uma indústria mais sofisticada essa no Brasil. Quando você exporta soro fetal, passou por toda uma industrialização sofisticada. Os hemoderivados, a partir de sangue bovino, sobretudo, nós produzimos hemoderivado, hemoglobina, peptídeo, plasma de monte, proteína hidrolisada. Toda a União Europeia, sem exceção de um país, nenhum, incluindo a Suíça, todos compram o hemoderivado do Brasil. A gente exporta gelatina, colágeno e também produto in natura, como eu evoquei há pouco, o vergalho. Então existe, eu falei, primeiro essa grande, atender o Brasil, a exportação de commodities imensa, mais de 1 bilhão de pessoas. Segundo lugar, essa diversificação de outros produtos que as pessoas nem imaginam. Terceiro, essa indústria de itens pouco conhecidos. E por fim, quarto, a exportação de alimento processado. A indústria de alimentos e bebidas é a maior indústria do Brasil. É a maior indústria do Brasil. Certo? Quer dizer, hoje o Brasil, 62% do que é produzido pela agricultura é processado pela indústria, né? É uma quantidade enorme. E 72% do que essa indústria produz é para abastecimento interno. Mas você tem 28% sendo exportado. São 40 mil empresas, fábricas, né? Processadoras, indústrias, das quais 94% são micro e médias empresas. Tudo isso está ligado ao agro. São 10 milhões de empregos nessa indústria, né? Hoje nós somos o maior exportador de alimento industrializado do mundo em volume, para mais de 190 países. Nós estamos alimentando os supermercados da Ásia, da Liga Árabe, da União Europeia. Cada vez mais, todo ano isso cresce. E vocês vão ver que nós vamos entrar pesado em breve ali na América Central, nas Caraíbas, etc. Então, resumindo, passamos essas 4 dimensões ainda muito desconhecidas da nossa agricultura. O quanto ela melhorou e atendeu o mercado interno. O país se tornou um celeiro do mundo, mas do outro lado também já se tornou o supermercado do mundo, né? E abriu novos campos de exportação, sempre também atendendo aqui internamente.
E essas dimensões, a grande maioria das pessoas não tem a menor ideia. Fala assim, o setor agrícola, o setor industrial, o campo, a cidade, não tem mais separação entre tudo isso. Isso está tudo vinculado, né? Mas eu queria dizer de um outro setor aqui, concluindo, que é a produção de energia. Porque a agricultura, de tudo isso aqui, ainda ela produz energia, né? O Brasil hoje tem uma matriz limpa. Para você ter uma ideia, metade da matriz energética brasileira é renovável. Vem aumentando ano a ano, 49%. A média do mundo é 15%. A energia renovável no mundo, a média das matrizes é 15%. Nos países da OCDE, os países ricos, é 13%. Quer dizer, 87% da energia dos países ricos é suja, é petróleo, carvão mineral, gás. Nós, metade. O país não é capaz de mostrar isso, né? Ainda é vitimizado ambientalmente. Mas de onde vem essa energia renovável? Vem da agricultura. Vem da agricultura. Para vocês terem uma ideia, só a cana-de-açúcar, a biomassa da cana, contribui com 17% da matriz energética brasileira. Todas as hidrelétricas juntas do Brasil dá 12. Deu 12 lá porque foi um ano chuvoso, hein? Elas costumam dar 11. Só a cana produz mais energia na nossa matriz que as hidrelétricas. Mas tem toda a lenha e o carvão vegetal e todo o líquor negro que vem da indústria de celulose e outras renováveis. Então, na realidade, hoje, a agricultura ela garante 33% da matriz energética do Brasil. É claro que o trator come diesel, né? A agricultura liga na tomada as coisas. Quanto que ela come na matriz para produzir 33%? Ela come 5%. É o setor que menos consome energia. O industrial é um dos que mais consome. O setor de transporte consome de monte, as residências de monte. Então, assim, uma performance, um pouco como nas exportações, impressionante dessa agricultura, graças a todas essas tecnologias que se desenvolveu no Brasil. A gente produz combustível sólido, que é carvão, lenha. Por isso que a nossa indústria de ferro-gusa, siderúrgica, é uma agroindústria que trabalha com aço verde, de carvão vegetal, né? Produzimos etanol de cana-de-açúcar, né? Crescente, cresceu agora mais de 5%, né? Foram quase 37 bilhões de litros, né? Mas também de etanol de milho, né? Cada vez mais, cresceu 25% no ano passado. E isso é uma indústria, etanol de milho é uma indústria. Você produz etanol e subproduto para alimentação animal, não é? Isso está crescendo, tem 19 bilhões de investimento para os próximos anos. Já sabemos até onde vão ser criadas essas plantas, né? O biodiesel é a mesma coisa, né? Vem da soja e vem de gorduras animais. E temos depois o gás, né? Biogás, biometano. Esse é o setor de energia que mais cresce na agricultura. Cresceu 27% no ano passado. Aqui vocês podem ver o número de plantas de produção de biogás, né? De gás metano, como vem crescendo no Brasil. E por último, a geração direta de energia elétrica em caldeiras, né? Pela cana-de-açúcar e por outros setores, né? Quando chega o mês de junho, julho, em São Paulo, 10% dessa energia está vindo da cana-de-açúcar. Então, indo para a conclusão, essa agricultura, ela transformou o Brasil com tecnologia, com a Embrapa, né? Um modelo novo, competitivo de agricultura tropical, melhorou os solos, tropicalizou as plantas, desenvolveu uma plataforma de produção sustentável com máquina, indústria de insumo, distribuição, verticalização, com técnicas que não tem no mundo, como plantio direto na palha, não é? A fixação biológica do nitrogênio na soja. Nos Estados Unidos, eles põem adubo nitrogenado na soja. Aqui não, né? São as bactérias que geram isso, né? Tem uma coisa fantástica de indústria de insumos funcionando hoje com a agricultura. Agora, no mundo, os sistemas alimentares eles estão em crise. A pandemia afetou a produção e o mercado de alimentos no mundo inteiro. E o Brasil não parou de crescer a agricultura. O conflito da Ucrânia afetou as exportações agrícolas, as sanções contra a Rússia, o preço de fertilizante, de energia, restrições. Na Europa você tem toda essa crise com o Green Deal, os agricultores na rua, né? Agora essa disputa tarifária. Pode ler o que se fala dessa disputa tarifária. 90% dos artigos vão dizer que ela vai ser favorável ao Brasil. O Brasil vai aproveitar desse conflito. Quer dizer, o Brasil atravessou isso. Eu queria dar só um exemplo aqui. A Ucrânia, ela exportava aí 30 e poucos milhões de toneladas de grãos. Ela caiu para 30, para 28, para 25, para 21, foi caindo, certo? Então, pois bem, o ano retrasado, a mais,
a mais de milho, o Brasil exportou 40 milhões de toneladas, mais que uma Ucrânia, a mais, de um ano para o outro. Então, hoje o Brasil, ele mudou bastante a posição no mundo. Ele se afastou do G7. Porque hoje nós dependemos muito de fertilizante da Rússia. Um quarto dos fertilizantes do Brasil vem da Rússia. E 20% aí vem da China. E nós exportamos um terço da exportação do agro para a China. Então se formou um triângulo. Rússia, Brasil, China. A gente recebe adubo da Rússia, Bolsonaro teve lá, fez um acordo, o Lula, tudo continua, é um acordo de gente grande, não falta adubo no Brasil. Se for em Paranaguá, não tem lugar para botar 1 quilo a mais de adubo, até caiu bastante o preço. Então os russos estão fornecendo fertilizante, nós estamos produzindo, alimentando o chinês. O Brasil fala com o russo, o Brasil fala com o chinês. Você acha que o chinês e o russo não estão conversando também? Sei lá, né? Fico imaginando que a China fala para o russo, olha, não para de mandar adubo lá para os brasileiros que precisa produzir comida para mim, né? Eu mando uns drones aí para você jogar na Ucrânia, sei lá o quê, né? Então, é impressionante. Com a China, olha, o PIB da China era de 2 trilhões em 2001. O ano passado foi de 18 trilhões. O comércio do Brasil com a China em 2001 era de 1 bilhão de dólares por ano. Hoje ele é praticamente 1 bilhão de dólares por dia. Por dia. Ou seja, o novo peso geopolítico do Brasil vem do agronegócio. É impressionante que o governo e a autoridade não perceberam esse peso geopolítico do Brasil nesse triângulo Rússia-China, nessa coisa de alimentar mais de 1 bilhão de pessoas, né? E essa potência agrícola que nós somos é também uma potência ambiental, porque os produtores rurais, com o CAR, no qual o Alceu, o Aldo, nós todos trabalhamos, pelo CAR, hoje é possível saber quanto que os produtores preservam de vegetação nativa no Brasil. Por dizer, o Brasil está produzindo tudo isso, mas desmatou tudo, acabou com tudo. Não, não é verdade, né? Hoje o Brasil, os produtores, eles preservam de vegetação nativa 1/3 do Brasil. 33% do Brasil está sendo preservado pelos produtores em terra privada. Em média, metade do imóvel. Então, não tem nenhuma categoria que preserve mais que os produtores. A Embrapa calculou, esse estudo está disponível com detalhe, quanto que vale essa terra que o produtor pagou por ela e hoje tem que manter como reserva legal, como APP. Bem, calculando pelo valor da terra em todo o Brasil, o patrimônio fundiário imobilizado pelos produtores em prol do meio ambiente dá mais de 3 trilhões de reais. Eu pergunto, qual é a categoria profissional no Brasil que dedica 3 trilhões de reais do seu patrimônio pessoal em prol do meio ambiente? Os juízes da alta corte, os advogados, os médicos, o pessoal que ganha muito dinheiro, né? Quem? Os pesquisadores, os militares, quem? Ninguém, não tem ninguém que dedique mais recursos que o produtor rural. Hoje o país tem 66% do território preservado. Se você projetar sobre a Europa, a área preservada do Brasil, isso cobre 48 países da Europa. Esse é o tamanho do que a gente preserva. Então, nós somos uma potência agrícola e uma potência ambiental, né? Esse é o Green Card do Brasil, é isso, 66% do Brasil preservado, sendo que os produtores, 33%. Nós fizemos lembrar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é assim, ó, eles usam 20, preserva 20%, usa 80%. E o Brasil é assim. E o americano é assim. Sabe por que nós somos assim? Nós somos assim porque nós somos assim. E por que o americano é assim? O americano é assim porque ele é assim, entendeu? Então, eu queria aqui concluir, se vocês permitem esse rápido voo, talvez já desatualizado da nossa agricultura, né? Eu acho que qualquer projeto, pensar o Brasil sem agricultura é impossível. Eu não sei como a agricultura não é um dos temas centrais pelo qual se tem que ter o projeto de Brasil, não é? Ela tem que estar no centro de qualquer projeto, é metade das exportações, 1/3 do PIB, 1/3 alimenta o país e o mundo, deu um peso geopolítico para o Brasil nos últimos 10 anos impressionante, continua incorporando, é o setor mais moderno da economia, que mais incorpora inovação, mas para você retomar num projeto de Brasil a indústria, o desenvolvimento da agricultura, passando pelo agro, você tem que entender a situação de cada estado, de cada região, de cada bioma, de cada cadeia produtiva, né? O Brasil tem biomas. Quer dizer, será que um projeto desse não vai falar da Amazônia? Qual que é a proposta para a Amazônia? Tem a ver com a agricultura, entendeu? Qual que é a proposta para a Amazônia? A Amazônia precisa de regulação fundiária, de saneamento, tem pobreza, tem a margem equatorial com o petróleo. Quer dizer, tem que ter uma proposta, né, por bioma. Mesmo que não seja um plano de governo, mas algo ali tem que ter. A gente tem.
escrito sobre isso, tem propósito, mesma coisa para o Cerrado. Queria destacar aqui o caso da Caatinga, é impressionante, o presidente é nordestino, tem lá uma base eleitoral e de votos impressionante, assistencialista, e está mudo, o governo está mudo com relação ao Nordeste, não fala nada, transposição, nada, né? É, isso aí cabe uma reflexão, por quê? E o que que a gente teria para falar? Tem muito para falar, tem que ocupar esse vazio, esse silêncio, com propostas para esses biomas. Agora, você tem que analisar tudo isso sempre, o quadro natural, o quadro agrário, agrícola. Claro, na Amazônia, o agrário, a regularização fundiária é fundamental, e o natural também, desmatamento, queimada, tal. Já no Cerrado, o quadro agrícola tem um outro peso, o quadro de infraestrutura, por aí vai. Queria concluir a meu penúltimo slide aqui, só falando por estado você tem que levar propostas. Eu vou apresentar aqui rapidamente 2 estados. Veja a situação do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é 4 anos consecutivos de problema sério na produção agrícola. Agora, a agricultura é o coração do Rio Grande do Sul, da economia do Rio Grande do Sul. Produção de vinho, de maçã, de arroz, de carne, de leite, de tudo. Não é? Esse ano, se olharmos aqui no mapa do Brasil, a média de produção de soja está sendo de 60 sacas, 65 sacas de soja. Olha o Rio Grande do Sul, média de 37. Nessa região aqui das Missões, regiões que eu conheço, hoje esse cálculo já está feito, esse estudo. O produtor aqui nessa região, ele está devendo R$ 1.500 por hectare. Ele gastou, o que ele produziu, fica devendo R$ 1.500 por hectare. Se o Estado não tivesse tido nenhum problema até hoje, bom, podemos alongar a dívida, fazer isso, fazer aquilo, mas nem isso está se fazendo. O Rio Grande do Sul, ele precisa de um plano Marshall para a sua agricultura, sabe? Uma coisa de outro patamar, não é tomar medida pontual, etc. Eu acho que a proposta do partido, tal, por exemplo, um estado como esse, tem que estar clara, né? Uma situação muito diferenciada, por exemplo, do Piauí. O Piauí é o estado da agricultura mais se desenvolve, mais gera emprego e está industrializando. Estão criando fábrica de rações, né? Usina de etanol de milho, mais de uma usina de etanol de milho, quer dizer, investimento de 4, 5 bilhões, frigorífico, tudo isso está sendo instalado lá. Frigorífico de ave, fabricação de produtos alimentícios, hidrogênio verde, não é? Projetos de irrigação, de fecularia, 2 projetos grandes de fecularia, várias algodoeiras. Veja lá, um estado do Nordeste com uma outra história. As pessoas não têm a menor ideia disso, sinceramente. Não tem ideia do que está acontecendo no Piauí. O Nordeste esse ano produziu tanto alimento quanto o Sudeste, né? Quer dizer, o Brasil precisa ser reconhecido por Estado. O Aldo e o Alceu falaram, e aqui é o meu último slide, da importância de você ter dados, ter números. Nós não podemos, essa agricultura é ignorada, as pessoas são ignorantes no sentido estrito da palavra. Fez MBA nisso, gestão, não sei o que e tal, mas não é só dado assim do IBGE, nada. Esse é o mundo rural brasileiro, num desenvolvimento, numa dinâmica extraordinária, que deveria ser o grande orgulho nacional, né? Então, oposto a todas essas narrativas, hoje o agro é o motor da economia, garante a nossa balança comercial, e ele é cada vez mais e todo dia sinônimo de inovação, de produtividade e de indústria. Por isso, um projeto para o país envolvendo reindustrialização passa pela agricultura. Mas isso não pode ser feito só com narrativa, com conversa mole, com eu acho, ou com visão simplista de uma agricultura que tem essa dimensão, essa complexidade. Existe um estatístico norte-americano que eu admiro muito, o Deming. O Deming ele foi importante para o Japão no pós-guerra, ele ajudou a Toyota, a Mitsubishi a fazer todas as estatísticas de qualidade de produção, etc. Ele tem até estátua no Japão. E ele tem uma frase que eu gosto muito, conta toda essa coisa de opinião, de falar sem saber do que está falando. Ele diz o seguinte, ó, In God we trust. Em Deus a gente acredita, né? All others must bring data. O resto tem que apresentar dados, né? Em Deus a gente acredita. O resto tem que apresentar dados, né? Eu acho que nós temos conhecimento suficiente hoje, né, sobre essa agricultura atualizado, que não está sendo valorizado nem por outros partidos, nem pelo governo, etc. Hoje um desgoverno muito grande. Quer dizer, nós temos que incorporar isso num papel central. Acho que essas duas pernas, indústria e agricultura, caminham juntas, né? Para quem está nos assistindo, aí tem o meu WhatsApp, eu publico quinzenalmente na Revista Oeste, faço comentário toda semana na Band.
Se quem tiver interesse de receber essas publicações semanais, basta mandar um zap aí para mim, se identificando, terei prazer em atendê-lo. Agradeço muito aí, estou aqui cumprindo os meus 40 minutos. Agradeço a todos e estou à disposição para as perguntas, enfim, para os comentários de vocês. Desculpe aí alguma coisa, foi tudo um pouco atropelado, mas é um pouco a complexidade, a dinâmica dessa agricultura com quem eu aprendi muito, e que a maior lição que ela nos traz é de humildade, porque é um universo enorme, complexo, dinâmico, que nos coloca sempre e deve nos colocar sempre com humildade diante deles e de admiração com todos esses produtores rurais do Brasil. Perfeito. Muito obrigado, Evaristo Miranda, pela grande apresentação, com várias camadas aí estratégicas sobre o tema, e que acredito que é muito convergente com algumas, né, visões e algumas posições que esse grupo vem trabalhando em termos de visão para o Brasil, precisa pensar o Brasil. Eu vou fazer um resumo rápido das questões que surgiram, aí o senhor pode desenvolver rapidamente um bloco de 10 minutos de resposta, depois vamos abrir para os nossos coordenadores. Uma pergunta que surge, que o senhor já deve ter ouvido colocar de várias questões na mídia, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da inflação de alimentos no Brasil, até que ponto ela realmente existe, até que ponto ela realmente é sentida, e também sobre a qualidade do produto alimentício consumido dentro do Brasil, em comparação com outros países, se isso realmente, quais as medidas, né, e os dados, informações que o senhor tem sobre isso. Um ponto muito interessante colocado na sua apresentação, que nós temos buscado trabalhar isso com cuidado, é que a questão do mito, né, que existe de que o agro não gera empregos, né? Você ouviu muitos economistas puristas, o pessoal acadêmico, realmente às vezes com conhecimento mais superficial sobre o assunto. Todos nós já ouvimos, o agro não é dinâmico na criação de emprego, né? Então a gente vê toda essa questão da agroindustrialização e desenvolvimento regional, e aí a perguntar para o senhor o seguinte: como que nós conseguimos dinamizar mais ainda essa agroindústria, essa industrialização, com solução de mercado? Porque acreditamos que isso aconteceu com soluções de mercado, visto que aquelas políticas um pouco mágicas, como campeões nacionais, coisas do gênero, não deram tão certo. Então, como o senhor imagina que nós podemos fazer com que essa agroindústria, a partir da nossa agropecuária, consiga se fortalecer ainda mais? Um outro ponto também colocado por quem participou conosco, um pontual sobre a questão da borracha, né, que foi levantado que estaríamos importando 80% da nossa borracha natural neste momento. E também, aí um pouco já na sua fala, por que razão também essas informações sobre essa grande contribuição do agro brasileiro ainda ela é tímida, e aí já faz uma batida um pouco com a marca Brasil. Se o Brasil está tão presente nos mercados internacionais, isso poderia vir com uma questão de marca. Até que ponto esses mercados internacionais consomem o produto brasileiro, mas não sabem que ele é brasileiro? Até que ponto isso pode ser trabalhado tanto no âmbito interno, de se conhecer melhor o agro, como externamente em agregar também a marca Brasil como o grande produtor, né, e que preserva, que produz e preserva no mundo. E, finalmente, uma última pergunta: um posicionamento que o senhor acredita em termos de como o Brasil se posiciona nesse debate global, né? Em termos de preservação, de mudanças climáticas, enfim, como um país que preserva e produz. Como trabalhar melhor esse posicionamento? Essas seriam as nossas perguntas iniciais com base no que foi feito aqui no grupo. Bom, em 10 minutos dá menos de 2 minutos para cada uma, né? Então, e são temas vastos, né? Eu não vou realmente entrar em detalhes, mas nós podemos passar rapidamente, né? Pelo menos. Eu acho que a primeira questão que foi colocada sobre a produção de alimentos, as pessoas
tem essa ideia, o Brasil exporta coisa boa, fica o ruim aqui, a coisa boa é exportada, o ruim fica no Brasil. Isso é uma mentira total, né? Hoje é a mesma qualidade, o frango que você come aqui é o frango que vai para o Japão, é o frango que vai para a Europa, etc. Isso hoje é mercado mesmo, né? Você opera em condições de exigência muito grandes. Eu diria para as pessoas que a qualidade que a gente tem aqui é muito boa, e mais ela melhora ano a ano, né? A indústria de transformação nossa, que é a maior do mundo, que está colocando na gôndola do supermercado lá fora, certo? Os nossos produtos é um exemplo disso, né? Da qualidade desse produto que chega para o consumidor com saudabilidade. Hoje você vai no supermercado, você vê lá tudo envolto em filme plástico, né? Várias coisas envoltas em filme plástico. Mas, por exemplo, o que está envolvendo a carne é um filme plástico especial para carne. Se você compra aquela saladinha já pronta, ali cortadinha, tá dentro de um saco plástico. Mas é um outro tipo de plástico para manter os gases que tem ali, que vai manter a crocância, a qualidade, as vitaminas. Então, é muito sofisticada a nossa indústria agroalimentar. Eu acho que as pessoas podem confiar e apostar nisso. O mundo, outro dia, uma senhora comentou num programa que eu faço na Band disso, né? Uma japonesa, né? Falou: 30 anos o Japão come frango do Brasil. Pois é. Cada 10 frangos, 6 vêm do Brasil, sim. Japão controla tudo, analisa tudo. Falei, controla tudo, analisa tudo. Nunca o Japão falou de um problema com galinha brasileira. De hormônio, disso, daquilo. E aqui você ouve um monte de besteira, né? Então, essa exportação, né, é o atestado da qualidade. A questão sobre o emprego, você já deu a resposta, né? Basta pegar os dados, tá? Hoje o que mais se fala é assim, antigamente se falava assim, menino, você tem que estudar para virar advogado, virar engenheiro, médico. Se não estudar, você vai ficar na enxada aqui, vai ficar na roça. Hoje é o contrário no Mato Grosso. Fala assim, olha, se você não estudar, você não vai trabalhar na fazenda. Se você não fazer mecatrônica, se você não estudar informática, telecomunicação, você não vai trabalhar no campo. Você vai ter que arrumar um empreguinho de advogado, de engenheiro lá na cidade. Para ficar no campo, você tem que estudar e estudar muito. Então, os empregos na agricultura pagam altos salários. Você pode ver a região de Ribeirão Preto, região de agronegócio, também pagam salários excelentes, por aí vai. Isso daria para falar muito, não vamos aqui, mas como você já disse de cara, é um mito, né? E os empregos são muito qualificados, cada vez mais qualificados na agricultura, né? Agora, as soluções de mercado, assim, eu acho que eu volto no que eu falei ali no fim. Você tem que raciocinar por bioma, tem que raciocinar por estado, não tem uma resposta genérica para o Brasil. O Rio Grande do Sul é uma situação, Santa Catarina é outra, completamente diferente. Paraná é o terceiro produtor agrícola do Brasil. É outra coisa. O Paraná, né? Outra situação. A Amazônia, você fala assim, ó, se a margem equatorial for explorada, esse petróleo, você poderia investir 10 bilhões em indústria de SAF, de combustível sustentável para aviação, certo? Que é por lei agora, os aviões vão ter que usar cada vez mais combustível sustentável, combustível renovável, o SAF. Não dá para ele vir carregado de combustível, ele tem que abastecer lá no país. Pô, você tem um projeto ali para produzir SAF na Amazônia, com Dendê, com as oleaginosas ali da região, dentro do perfil da Petrobras, de tudo isso. Então tem muito projeto interessante por região, por bioma, por estado. Isso acho que tem que estar contemplado, pelo menos nas grandes linhas, assim. Claro que não vai detalhar todos os estados brasileiros, tudo isso, né? Mas acho que tem um caminho que tem que respeitar essa territorialidade, essas análises que eu falei lá, nós temos muitas informações sobre isso, que são feitas, né? Você falou da borracha, acho que a borracha não dá para a gente tratar aqui, mas a borracha é aquele exemplo típico de como a biodiversidade na Amazônia não serve para nada, né? O cacau, por exemplo, a borracha vem da Amazônia, mas não desenvolveu a Amazônia. O maior produtor de borracha é São Paulo e Minas Gerais. O Guaraná é da Amazônia, não desenvolveu da Amazônia. Hoje o maior produtor de Guaraná é a Bahia, né? Os palmitos são da Amazônia, mas estão produzidos em Santa Catarina, em São Paulo. Quer dizer, enquanto você não tiver estrutura lá, infraestrutura humana, tudo, pode descobrir o que quiser naquela floresta, vai ser produzido em outro lugar. Tem uma grande indústria de cosméticos do Brasil que vende aí um produto caro, anti-rugas, não sei o quê, que usa uma planta, né? O jambu da Amazônia. Fala que está contribuindo com a Amazônia. Pois bem, esse jambu usado na cosmética é produzido onde? Em Belém,
Não, é produzido em Pratânia, no estado de São Paulo, em Botucatu, no estado de São Paulo. Então, enquanto você não desenvolver as coisas, não adianta ficar imaginando milagre. Acho que sobre a marca Brasil, totalmente de acordo, é a hora de construir isso de uma maneira inteligente. Agora, fica difícil quando o próprio ministro do governo fala mal da agricultura, quando o presidente da República ataca a agricultura. Quer dizer, quando a mais alta hierarquia do próprio país ataca a própria agricultura brasileira, como é que você vai fazer disso uma marca, né? Veja a problemática toda dessa COP que está aí diante de nós, né? Então, o Brasil poderia ter uma marca, como poderia ter também, concluo com isso, um outro posicionamento global. É necessário, é possível, mas não com o tipo de política que nós estamos tendo hoje, que criminaliza o agronegócio, né? Como se fosse realmente um delito, né? Você produzir alimento, né? Então, assim, isso está dentro do governo, quer dizer, dentro do governo, a ministra do Meio Ambiente ataca a agricultura todo dia, o dia todo, né? Então, assim, eu acho que aí tem que ter uma mudança política mesmo no país para conciliar, porque a agricultura, como eu disse, ninguém preserva mais o meio ambiente do que o produtor rural brasileiro. E lá fora pouco se sabe. Me permita só de contar uma coisinha aqui. Eu mostrei ali um gráfico, o queijinho ali do Brasil, né, das áreas preservadas e tal, e o Blairo Maggi chamava isso do Green Card, na época do governo do Temer. E nós fomos numa dessas COPs. E aí veio o pessoal pedir para o Blairo Maggi, que queria discutir, o pessoal da Dinamarca, lá da Holanda, discutir o desmatamento no Brasil, umas ONGs, né? E que nunca eles são recebidos para discutir esses problemas. E ele falou: não, não tem problema. Sexta-feira à tarde, vocês podem vir que eu passo a tarde discutindo com vocês desmatamento, agricultura no Brasil. Eles ficaram tudo impressionados, né? Porque nunca tinham conseguido fazer nada. Ele falou: não, eu passo a tarde, sexta-feira, discutindo com vocês. Não tem problema, pode vir. Só tem uma condição. Aí ele distribuiu para eles esse queijinho do Brasil. Falou: esse aqui é o queijinho do Brasil. Para você vir na reunião, você tem que trazer o do seu país. Traga o queijinho da Dinamarca, traga o queijinho da Holanda, traga esse mesmo esquema do seu país. E a gente vai conversar. Não veio ninguém. Não veio ninguém. Não veio ninguém. Perfeito. Nossos coordenadores, presidente Alceu, Aldo, Fogaça, demais convidados, fiquem à vontade com as suas perguntas suplementares para o nosso convidado Evaristo Miranda. Quero Eu vou apenas fazer aproveitar. uma observação. Vá, Fogaça, diga. Ok. Obrigado, Aldo. É uma pergunta bem sintética, objetiva, mas acho que tem uma certa profundidade. Caríssimo Evaristo, você atribui ao quê este grande salto que o Brasil deu nos últimos 45 anos? O que realmente aconteceu ao longo desse tempo foi a existência de um novo mercado internacional, foi a ascensão da China como grande compradora internacional, né? Transformando não só as relações com o Brasil, mas com o mundo inteiro. Foi por uma nova escolaridade das cidades interioranas, uma melhora nos níveis de educação, um avanço nos níveis de excelência dos produtores, a pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, que todos nós sabemos foi decisiva, mas nesse pacote todo, como é que você resumiria, Evaristo, o grande motor dessa transformação do Brasil? Eu acho, sinceramente, frequentemente eu digo isso, em primeiro lugar, o empreendedorismo dos agricultores. A capacidade de empreender. Há pouco tempo, o atual governo me apresentou um projeto que eles querem levar para a África, para produzir soja na África. Então, o solo é o mesmo, dá para corrigir, testamos as variedades, vamos levar variedade, máquina, tecnologia, conhecimento, vamos produzir lá no Moçambique. E quando eles terminaram, ele perguntou para mim o que eu achava, eu perguntei: vocês vão levar gaúcho? Vão levar gaúcho? Eles falaram: não. Falei: então não vai dar certo, não vai funcionar, não vai levar gaúcho, né? Quer dizer, esse empreendedorismo dessas filhos de gaúchos que foram pelo Brasil afora, pelo Mato Grosso, agora estão lá em Roraima. Então, esse empreendedorismo do agricultor é uma coisa, acho que, extraordinária.
Segundo, é persistir, né, com o clima difícil, tudo contra eles, e eles vão, né? Segundo, realmente você falou, a inovação tecnológica, quer dizer, a mudança, hoje a agricultura é ciência. O símbolo da agricultura brasileira não é trator, é cérebro, é conhecimento, é ciência aplicada, ciência produzida pelo setor privado, pelas universidades, pela Embrapa, por todo mundo, não para, agora tem outros atores nisso, mas assim, a inovação todo ano, veja o mercado de drone. Mercado de drone, mais de 90% do ano passado, a agricultura que comprou. Quer dizer, a agricultura está usando drone para tudo, para plantar, para colocar herbicida, para gerenciar pastagem, por aí vai, né? E o terceiro, eu acho que o governo não se meteu. O governo se meteu pouco com o setor agrícola. Ele ficou se metendo com outras coisas. Então eles viveram meio longe do governo, né? Isso foi uma bênção, né? Infelizmente agora o governo está querendo cuidar da agricultura. Aí a coisa tá, já ficou ruim o ano passado, tá péssimo esse ano no plano safra e tudo isso, né? Mas eu acho assim, tudo que você falou é verdade, contribuiu. A China é uma coisa bem recente, né? A escolaridade, tudo isso ajudou. Mas para mim os três grandes coisas é o empreendedorismo, a ciência com a inovação e o governo longe, o mercado funcionando, né? Muito obrigado. Aldo, Não, a minha reflexão é sobre essa questão destacada pelo Evaristo, da centralidade da agropecuária e da agroindústria na retomada do crescimento do Brasil. E eu diria que não é apenas a retomada do crescimento. Se o Brasil tiver a possibilidade de conhecer uma nova fase de reindustrialização, de retomar a presença na quarta revolução industrial, só tem um ponto de apoio, que é esse setor. Eu não sei quanto tempo o Brasil vai levar para fabricar microprocessadores. Nós estamos distantes dessa indústria de alta tecnologia. Mas a chance de nós voltarmos a ela é nos apoiando nos excedentes produzidos por essa atividade, pela agricultura, pela pecuária, pela agropecuária e pela agroindústria, como no passado nos apoiamos no excedente produzido pelo café para industrializar São Paulo e o Brasil. Os recursos para você investir em inovação, para criar uma gigante de tecnologia, é muito, além de muito dinheiro, é muito tempo. O tempo nós temos, o dinheiro nós não temos. O recurso pode vir exatamente desse setor. Se o governo reduzisse a hostilidade, facilitasse e apoiasse melhor a fronteira da agroindústria, a fronteira mineral, se reduzisse os constrangimentos ambientais que funcionam como um tributo. Na verdade, o que se faz no Brasil é transformar as normas ambientais num tributo que pesa sobre essa atividade, elevando custos, para ver se com isso se nivela a competitividade do europeu e do americano com o agricultor brasileiro. Se o Estado brasileiro, não digo nem o governo, porque isso é um problema que passa de governo para governo, se o Estado brasileiro reduzir essa hostilidade, reduzir a agressividade das normas ambientais, porque não só são as normas federais, tem Estado que tem normas ambientais mais agressivas do que as normas federais. Órgãos ambientais dos estados mais agressivos do que o próprio IBAMA. Reduzir a ofensiva de autarquias como o IBAMA e FUNAI, que criam instabilidade dentro da atividade da agropecuária, como está acontecendo agora no Paraná, ocupações de áreas produtivas pela mudança dessa norma do marco temporal. Isso tudo eu acho que o Brasil pode fazer. E a outra coisa é a infraestrutura. O Estado brasileiro fez muito com a Embrapa, com essas universidades, Exalc, Lavras, Viçosa, Botucatu, etc. Tudo isso foi muito importante. O conhecimento foi muito importante para esse ciclo de crescimento da agropecuária no Brasil. Mas o outro fator é a infraestrutura, que também eleva muito custo. O sujeito planta café, Fogaça, lá em Goiás, para o café chegar até o Porto de Santos, é um custo maior do que sair de Santos para chegar na China. Como é que pode ser uma coisa dessa? O custo da logística no Brasil
é maior do que o custo da logística para você exportar. Você vê ali naquela região do Cerrado, do Brasil Central, aquele eixo próspero ali da 165, tudo estrada em condições precárias. Você não tem a ferrovia parada há sei lá quantos anos, a Ferrogrão, por uma decisão monocrática do ministro do Supremo. Você não tem os portos, as hidrovias. Eu acho que esse é outro fator que nós deveríamos também ter uma posição mais ofensiva. Se o Brasil melhorar a Quer dizer, logística, quer dizer, Aldo, apesar da ausência de infraestrutura, né? O apesar, Brasil cresce. exatamente, apesar, ou seja, é quase como um milagre que isso esteja acontecendo sem estradas, sem ferrovias, sem hidrovias, sem rodovias, é quase um milagre. Aí você vê, lá em Rondônia, eu fui visitar lá uma indústria de processamento de milho. Eu digo, vocês trouxeram os equipamentos da onde? Trouxemos de São Paulo. Você imagina sair de São Paulo, levar para Rondônia, caldeiras, estruturas metálicas para fazer uma refinaria de etanol de milho. O Brasil, sinceramente, meu irmão, é coisa que está condenado a dar certo. Não tem jeito, o Brasil está condenado a dar certo. Eu acho que é isso que nós vemos, né, e aprendemos com o nosso Evaristo. Presidente Alceu, abriu o áudio. Querido Evaristo, é muito importante na análise que nós estamos fazendo que a gente perceba o seguinte: o fato de já ter construído esta caminhada vai exigir de nós, principalmente naquilo que o Aldo acabou de falar, para fazer a utilização principalmente das terras do Nordeste, onde o sol não pode ser transportado, mas a água sim, onde a planta de infraestrutura de logística de transporte seja fundamental para o Brasil. Quando é que o Estado, neste documento que nós vamos produzir, ele tem que produzir modelos para poder atingir os objetivos necessários dos lugares mais longínquos do país, inclusive com a distribuição da população que está nas grandes cidades, que vão acabar se deslocando. São Paulo e todas as capitais perdem um pedaço a cada dia para o interior do Brasil. Nós precisamos, no documento que nós vamos construir, precisamos saber o seguinte: que Estado nós queremos que seja indutor, que tenha credibilidade e confiança calcado em cima dos papéis que o próprio mercado do agro produz para poder financiar o seu desenvolvimento e apressar o processo resultante disso tudo. Essa era a pergunta que eu queria fazer. Essa pergunta pode ser para o Aldo e para o Evaristo. Os dois têm absoluta condição de falar sobre isto, porque conhecem o território brasileiro como ninguém, e as condições para que nós tenhamos a distribuição da riqueza no Brasil e a capacidade produtiva depende de muitos fatores que têm que ser produzidos pelo Estado, mas que o próprio agro gera as condições de endividamento para isso. Por favor, Evaristo, Vai lá, Aldo, fique à Evaristo. vontade para comentar. Vai, Aldo. Evaristo, por uma questão de precedência, de conhecimento e de idade. Vai lá. Será? Não, eu concordo, esse é um desafio mesmo, mas não pode ser. Nós temos que sair das generalidades, né? Eu acho que tem que ser coisas concretas. Volto de novo a dizer, é importante ter uns bons resumos da situação de cada estado. Acho que dialogar também com os políticos dos estados, com o diretório, com o pessoal. Às vezes eles nem sabem as coisas do estado que estão acontecendo. Acho que tem que promover mesmo uma integração, gerar em conjunto isso, mas precisa levar para eles essas informações mais estratégicas, né? Mais concretas, né? Quando você falou agora aí do Nordeste, eu estava hoje comentando aqui com uma pessoa, ela duvidou, aí eu mostrei para ela. Quer dizer, nós temos produção de melão, por exemplo, no Rio Grande do Norte, né? Só uma empresa lá, ela produz 1 milhão de melões por dia. 1 milhão ela colhe por dia. Se você vê o sistema que eles têm lá, não é? Olha, coisas como essa, será que as pessoas estão. Não é o Vale do São Francisco. O Vale do São Francisco, quando eu cheguei em 1980,
Todo mundo era contra, dizia que irrigação não ia para frente, criamos o centro da Embrapa. O ano passado exportaram mais de US$ 1 bilhão, né? Mais de US$ 1 bilhão de fruta. Então tem muita coisa acontecendo. Acho que precisa juntar um pouco esses dados de realidade com esse, vamos dizer, esse direcionamento estratégico ao seu falou, né? Mas eu acho que há condições de você ser concreto mesmo, você trazer em cada caso. Olha, como o Aldo disse, na industrialização, o hidrogênio verde, o SAF de aviação, é agricultura, certo? Quem está fazendo isso nos Estados Unidos é os produtores de milho, para abastecer a frota aérea dos Estados Unidos. Vai ter que abastecer a frota que vem aqui, entendeu? Já tem empresa brasileira com uma porcentagem de SAF, vai ter que ter o ano que vem, né? Agora, imagine se a Petrobras monta um projeto desse, de investimento lá na Amazônia, em outras regiões, né? Então, tem muita coisa para se desenhar na química orgânica, vamos dizer assim, vinda da agricultura. É muito por fazer. Eu não quero dizer que sou otimista, mas eu sou esperançoso que agora podemos ir além do que o Aldo falou, né? O Brasil está condenado a dar certo, então vamos ajudar o Brasil a dar certo, né? É, mas essa informação tem que ser compartilhada. As pessoas desconhecem a agricultura brasileira, desconhecem a agricultura do próprio estado. Você acha que alguém sabe o que eu falei ali do Piauí, por exemplo? Está acontecendo tudo isso no Piauí, né? É impressionante o que está acontecendo no Piauí, né? Mas, bom, a pessoa assim de irrigação é assim quem mais está irrigando, ampliando irrigação, e são sistemas sofisticados com inteligência artificial, com coisas desse tipo, né? Nós já passamos da agricultura de precisão para a agricultura de decisão com a inteligência artificial, né? Então, eu acho que a agricultura, como o Aldo disse, tem que estar no centro dessas coisas, mas não como uma generalidade. Acho que cada região, cada estado, claro que depois disso você faz uma consolidação nacional e procura sinergias dentro do país, né? Mas eu gosto de imaginar isso construído assim de baixo para cima, até com a participação e o compartilhamento de informação com as pessoas, com as lideranças, dos estados. Bem, o que é que eu penso? Eu penso que o papel do Estado brasileiro vai ter que agir em três dimensões ou em três frentes. A primeira é a normativa, ou seja, o Brasil dispõe de uma teia de normas que bloqueiam e punem a atividade da agroindústria, da agropecuária no Brasil. As normas são punitivas, são normas que quase criminalizam essa atividade. Então, eu tenho que propor que haja uma reforma, uma mudança nessas normas. Uma primeira pergunta: será que é necessário mesmo que um proprietário na Amazônia brasileira tenha que renunciar a 80% da sua área produtiva? Será que isso é necessário? Será que você não pode compatibilizar isso com outra norma? No estado que tiver mais de 50% de cobertura vegetal nativa, você não precisa ter esses 80%. Como no Amazonas, por exemplo, 95% do Amazonas está do jeito que Deus criou. Roraima, 94%. Rondônia, ou Amapá, 95%. Eu acho que isso nós precisamos levar em conta. Em segundo lugar, tem que tirar do Ministério Público a atribuição de propor termo de ajustamento de conduta. O Ministério Público deve ter todo o poder para combater a corrupção. Para parar o país e perseguir agricultor? Não. Isso tem que ser proposto. Por exemplo, eu creio que o IBAMA e a FUNAI não pode ter mais o poder final sobre demarcação de terra indígena, mostrou-se imatura para esse papel. A decisão final tem que ser do Congresso, conforme projeto que eu apresentei no passado com o saudoso Ibsen Pinheiro. E o IBAMA, sobre obra de infraestrutura, não pode ter também a palavra final. Deve ser do Congresso. Propõe o parecer, mas o Congresso avalia em obra de infraestrutura de interesse nacional. Eu acho que essa questão das normas precisa abordar. O segundo é o do conhecimento. A Embrapa hoje tem muito mau recurso para o custeio. A Embrapa hoje não faz pesquisa como deveria fazer, porque não dispõe dos recursos para isso. Essa é a informação que me chega. Precisa de ter mais dinheiro para fazer mais pesquisa
para fazer mais inovação. E o terceiro aspecto é infraestrutura. Você pode ter um absurdo desse, uma ferrovia de 930 quilômetros, ligando o setor mais dinâmico da economia brasileira a um porto lá em no Rio Tapajós, Miritituba. parada por uma decisão monocrática. Não, pessoal, não pode acontecer uma coisa dessa. Enquanto isso, os chineses constroem 38 mil quilômetros de ferrovias a cada 4 anos. O plano é quinquenal, mas eles concluem em 4. Constrói na África em 10 anos 10 mil quilômetros de rodovias, 6 mil quilômetros de ferrovias, 30 novos aeroportos, 20 novos portos e 82 centrais elétricas. Se o Brasil fizesse isso, dava um salto. Os chineses fizeram na África e nós aqui não estamos fazendo nada em infraestrutura. Que hidrelétrica nós estamos fazendo? Que ferrovia nós estamos fazendo? Que hidro... Não estamos fazendo nada. É isso que o Estado brasileiro tem que fazer, porque o resto, de fato, deixa que o resto caminha por conta própria. Não precisa ninguém se meter. Dê infraestrutura, dê energia, dê condições. Reduz a agressividade dessas normas contra a agroindústria e a fronteira mineral, que o Brasil, meus irmãos, meu Deus do céu, vai rápido, vai rápido e vai bem. É isso. Senhores, mais alguma questão para o nosso convidado? Ô, Grisa, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Parabéns pela palestra, viu, Evaristo? Eu aprendi muito. Obrigado, Adriano. Eu sou um jornalista que nunca cobri o agro, né? Sempre fiquei no mundo político e cuido um pouquinho aí da comunicação ali junto ao presidente Baleia. E uma questão que me ocorreu aqui diante de algumas coisas que você falou é essa questão da COP, né? Porque hoje você tem um governador do partido, que é o governador Helder Barbalho, apostando muito nessa agenda. Como é que poderia, diante do que se tem das ONGs, das atuações que elas fazem, e todo esse debate que é muito contaminado ideologicamente, que sugestão você daria que a gente pudesse trabalhar de alguma maneira, ter alguma oportunidade de encaixar coisas que você visualizou e poderia nos ajudar a fazer isso, já que isso acaba sendo, de alguma medida, por envolver um personagem importante do partido, acaba contaminando um pouquinho. Que sugestão que você daria que a gente podia ter uma oportunidade, de repente, de tentar virar esse jogo? Bom, essa é daquelas perguntas que eu gostaria de falar na presença do meu advogado, né? Eu acho assim, é difícil a gente comentar aqui. Eu acho que o prazo é muito curto, o encaminhamento está muito negativo, erros gravíssimos, problemas. Agora mesmo foi denunciado no TCU um monte de coisa. Então, acho que assim, é um tema, Adriano, não é que eu queira fugir do debate, mas dado o fórum e o momento, se você dispuser, a gente pode até conversar mais depois sobre isso. Você mandar um zap, eu te mando 2 artigos que eu fiz sobre a COP, não é? Mas o fato é que essa COP não vai dar em nada. Ela não vai dar em nada. Nós estamos vindo de 3 COPs em países produtores de petróleo. COPs onde a Greta, o Greenpeace, nem apareceram. Se a Greta fosse lá no Azerbaijão, era presa no aeroporto, né? Então, não teve ONG, não teve nada nas 3 últimas COP. Eles estão vindo para essa COP com uma fome, com uma vontade de fazer coisa que vai ser um absurdo, entendeu? De um lado, né? Por outro lado, assim, criamos a Convenção do Clima, certo? Daí 3 anos, a COP3 criou Kyoto e falou, olha, os países desenvolvidos vão reduzir as emissões. Fixou números. E vão dar dinheiro para vocês pobres não repetir o nosso modelo energético, né? E ir por um outro modelo para se desenvolver. Pois bem, passaram 15 anos, os países desenvolvidos não cumpriram nada, não veio um tostão para ninguém, e aí enterraram Kyoto com 18 anos. Aí faz 15 anos, aí criou, em 2015, há 10 anos, o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é novidade, porque ele falou assim, não, agora não é só os ricos que vão reduzir, os pobres também vão reduzir, todo mundo vai reduzir.
Mas nós vamos dar 100 bilhões por ano para vocês, pobres, poder fazer redução de CO2, uma matriz mais limpa, transição energética, patati patatá. Quanto que veio até hoje? Zero. Não veio um tostão. Na última COP, ano passado, eles estabeleceram que agora ia ser 350 milhões. E estabeleceram que antes de Belém já deveria estar definido quem vai dar o dinheiro. Só que o americano saiu. O Trump saiu. Ele saiu do Acordo de Paris. E ele já tinha saído antes, mas ele saiu de forma pacífica, passiva. Agora não, com tudo que a administração anterior fez nesse campo, que é um absurdo, ele está muito agressivo. Não tem um tostão. Quem que vai dar dinheiro para quem? Não tem um tostão. Você acha que a Europa vai dar um tostão? A Europa está na maior crise energética, inflacionária, migratória, e vai ter que meter agora 900 bilhões de euros na defesa, que o americano está saindo de lá também. A Europa não tem tostão. Então, que nós vamos fazer lá? Vamos conversar de novo. Só que agora surgiu uma coisa brilhante do governo brasileiro para a COP, né? Que é o seguinte: bom, já que os ricos não querem dar dinheiro, vamos nós pobres fazer isso, né? Nós somos dinâmicos, nós temos bioenergia, biocombustível, vamos fazer um grande mutirão. Você lê a carta lá do embaixador, dá vontade de chorar, entendeu? Então agora não os pobres que vão financiar a mudança. Enfim, eu não teria muita, não sei o quanto, mas você pode me telefonar, a gente conversa, eu passo alguns elementos. Tem muita gente tentando fazer alguma coisa lá, mas sobre tudo isso tem que se conversar, porque é muito complexo esse caminho entre os 40% da COP, que é o evento oficial, e os 60%, que é essa grande feira de ONG, de todo mundo ao lado, né? Que é Mas essa que esse é a alerta, midiática. mas esse alerta que você está fazendo aqui é muito importante para a gente, porque às vezes a gente, como tem muito material, até na própria imprensa, e a gente acompanha isso, assim, na grande imprensa, isso na própria, na televisão, tá? É muito importante ter essa visão para a gente até melhorar o posicionamento e poder equilibrar bem isso, né? Com ter mais cuidado em relação a esse tema. Muito obrigado, viu, Evaristo? Só para deixar claro, o americano não saiu da Convenção do Clima, ele saiu do Acordo de Paris. Então, eles virão com uma pequena delegação. Mas o Banco Mundial, que fazia estandes enormes, não vai ter nada, porque o dinheiro é dos Estados Unidos. O BID, que fazia um monte de coisa, não vai fazer nada, porque o dinheiro é americano. Então, tudo bilateral, tudo isso aí vai cair no multilateralismo. Vai ser, enfim, podemos conversar depois melhor. Obrigado aí pela sua pergunta. Tá Eu só ótimo. espero que os brasileiros não hostilizem a delegação dos Estados Unidos. Porque se isso acontecer em Belém, vai ser um erro muito feio fazer isso. Muito obrigado, Evaristo. É, pergunta aí se tem mais alguma questão adicional. Acho que tivemos muitos elementos hoje, um debate com muitas nuances. Podemos, então, pedir para o Guto Scherer, né, em nome da Fundação Ulisses Guimarães, partir para o nosso encerramento. Um agradecimento especial ao Evaristo Miranda por estar conosco, né? Para o Guto, então, em nome do nosso coordenador-geral do Brasil Precisa Apressar o Brasil, Aldo Rebelo, em nome do nosso presidente do Conselho Editorial da Fundação Ulisses Guimarães da Fogaça, especialmente do nosso presidente, Alceu Moreira, também do presidente do MDB, Baleia Rossi, o Guto fazer o encerramento e o agradecimento ao Evaristo Miranda, também já chamando para nosso evento da semana que vem do Brasil Precisa Apressar o Brasil. Muito obrigado, boa noite. Guto. Obrigado, Gustavo Grisa. Obrigado, Evaristo. Foi uma grande aula. Tenho certeza que as suas contribuições vão se somar muito na elaboração do documento que nós queremos entregar ao país lá em setembro, o nosso grande encontro nacional que vai ocorrer dias 9 e 10 de setembro aqui em Brasília. Muito obrigado também ao nosso coordenador Aldo, ao nosso presidente Fogaça, ao presidente Alceu Moreira, ao Adriano Seolim, que esteve aqui, ao Grisa, que conduziu as perguntas junto com a Renata, a equipe técnica da nossa comunicação com o Gustavo. Muito obrigado a todos e já deixo o convite para o nosso próximo encontro. O encontro será na próxima semana, dia 29 de abril, também às 19 horas, com transmissão nos nossos canais, no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais. E o nosso convidado é o economista Paulo Rabelo de Castro. Ele que vai falar um pouquinho sobre desafios para a retomada do desenvolvimento. Então, você que está acompanhando nossos encontros e quer ficar por dentro de mais um tema com um grande especialista,
Fique ligado dia 29 de abril, na próxima semana, às 19 horas, nos canais da Fundação Ulisses Guimarães, para mais um encontro Brasil Precisa Pensar o Brasil. Te convido também a entrar no site pensarobrasil.com.br e dar sua contribuição com as suas sugestões, com as suas opiniões e aquilo que vocês podem trazer para se somar na construção desse grande documento de um país melhor a cada dia. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, uma boa semana e até